a gente está numa atividade do Centro Mente Aberta. Aqui para vocês tem o nosso novo site dentro da raiz da Unifesp, que é o mindfulness.unifesp.br. Tem meu contato também, o contato da nossa equipe. Quem tiver algum interesse especial, alguma pergunta que não for abordada hoje, também fiquem à vontade para nos conectarem. Eu sou médico, sou professor do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina e sou também professor e vice-coordenador da pós-graduação em saúde coletiva da Unifesp. Então, como eu disse, essa também é uma atividade, uma disciplina da pós-graduação. A gente já vem fazendo já há alguns anos e desde o ano passado ela está na modalidade online. Aqui, né, temos o cronograma previsto da disciplina. Como eu falei, também é uma atividade aberta à comunidade, quem quiser nos seguir, né, além dos estudantes matriculados. Então, hoje nós teremos uma visão geral da associação entre Mindfulness e promoção da saúde, e depois vamos passar pelos temas de Mindfulness para ansiedade e depressão, mecanismos de ação de Mindfulness, Mindfulness para escolas, educadores e estudantes, Mindful Eating, Mindfulness e dor crônica, Mindfulness e uso abusivo de substâncias, Mindfulness para policiais e militares, Mindfulness para atletas, Mindfulness para corporações e liderança, Mindfulness e inovação tecnológica, Mindfulness e longevidade e Mindfulness e compaixão. Então, sempre a proposta é que a gente traga uma abordagem científica dos temas e também apresente as evidências científicas mais atuais. Essa que é a proposta dos seminários. Então, é uma linguagem mais científica. E para quem está matriculado na disciplina, a gente terá a prova final, né, uma avaliação, né, do que foi absorvido ao longo dos seminários, que vai acontecer no último dia, no dia 11 de novembro. É uma disciplina que ocorre ao longo do ano, com um seminário por mês, aproximadamente, sempre às segundas-feiras, das 10h30 às 12h30. Então, hoje é a nossa primeira sessão, nosso primeiro seminário. Nós também vamos ter professores convidados, como a Karen Cicuto, a Vânia de Almeida, que também é a vice-coordenadora da disciplina, a Érica Porto, a Michele Ferreira, a Maíra Machado, o Marcelo Trombica, a Marlúcia, o Rogério Calia, o Gabriel Ferraz, o Marcelo Mapurunga, que são ou pesquisadores do nosso grupo, né, associados ao nosso grupo, como também pós-graduandos, ex-pós-graduandos, estarão conosco nessa atividade. Então, como eu falei, né, quem tiver matriculado na disciplina, por favor, eu peço que deixe o nome aí no chat para que valha como presença. A gente espera que haja pelo menos 75% de presença para que quem está matriculado seja aprovado. Então, começando a falar do nosso tema de hoje, eu vou primeiro fazer uma apresentação e depois vocês vão ter um período, nós vamos ter um período também para que a gente possa fazer uma troca, vocês façam as perguntas e podemos fazer, né, um debate, uma conversa sobre o tema. Então, se for havendo alguma pergunta durante a apresentação, se vocês quiserem anotar, ou mesmo já ir colocando no chat, depois eu volto a essas perguntas. Então, começando pelo tema da promoção da saúde. Como eu falei, né, o nosso tema geral hoje é Mindfulness na interface com a promoção da saúde. E quando a gente fala promoção da saúde, em geral, a gente lembra de um conceito já mais antigo, né, de educação sanitária. Ou seja, dar aulas, passar informação sobre a saúde. Então, esse é um conceito que já é mais antigo, e eu vou apresentar um conceito um pouco mais moderno sobre o que seria a promoção da saúde. Hoje em dia, a gente entende, né? Na verdade, desde aí já não é tão moderno assim, né? Aproximadamente 30 a 40 anos, a gente tem entendido a promoção da saúde como um processo de capacitação das pessoas, da sociedade,
para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Então, vai além da questão de apenas receber informação. A gente tem que ter a informação, logicamente, mas tem que conseguir usar e que isso nos traga mais autonomia para lidar com os determinantes da saúde. Então, isso vai além, né, do que a gente tem bem em mente em geral, que é a questão da educação sanitária, para algo mais no sentido de criar competências, criar autonomia, criar autoeficácia em saúde. Esse conceito já é da década de 80, né, do século passado, vocês não eram nascidos. Ele está localizado nessa carta, né, de promoção da saúde, que a gente chama de Carta de Ottawa, ou de Ottawa, que foi um movimento que começou no Canadá e depois se esparramou, né, se espalhou pelo mundo. Então, a gente entende hoje em dia a saúde, né, ou a promoção da saúde, como promoção de qualidade de vida, que inclusive vai além do sistema de saúde, né, da assistência, da atenção em saúde. Então, para que, segundo essa carta, né, para que a gente tenha saúde, é importante que a gente tenha todas as áreas, né, que correspondem às áreas da vida, bem organizadas, bem equilibradas. Então, a nutrição, a renda, a própria organização da sociedade, a segurança, a sensação de segurança, cultura, meio ambiente, educação, tudo que faz parte da nossa vida e de maneira sustentável. Então, a partir daí, a gente entende promoção da saúde como qualidade de vida. Deixa eu só arrumar aqui o microfone de vocês. Eu peço que a gente deixe o microfone desligado ao longo da apresentação. E aí, no final, a gente abre novamente. Então, voltando aqui a compartilhar. Se por acaso vocês não estejam vendo, me avisem aí que eu volto. Então, isso. Quando a gente fala de promoção da saúde, hoje em dia a gente fala de qualidade de vida e fala também de ter autonomia em relação à própria saúde. Dentro, né, das dimensões da saúde, a gente também está falando das várias dimensões. A saúde física, a saúde social, né, as nossas relações, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde ocupacional, e também podemos falar de saúde espiritual. Algumas pessoas vão levar mais para o campo da espiritualidade, da religiosidade, e a gente pode entender também como a saúde do espírito humano, da possibilidade de estar conectado com os valores, com os propósitos de vida. Então, quando a gente fala de promoção da saúde, também a gente está falando de todas essas dimensões, além, né, de todas as áreas que eu citei. Também, quando a gente fala de promoção da saúde, a gente pensa, né, no nível populacional, em ações que possam ser entregues para toda a população, pensando também no que a gente chama de curva de risco. Então, quanto mais pessoas tiverem ferramentas, né, no nível da sociedade, da população, para que elas lidem melhor com o estresse, com os fatores que podem determinar o processo de saúde e doença, mais a gente joga a curva de risco, né, para o baixo risco, e menos pessoas vão estar no alto risco, ou vão estar com maior chance de adoecimento ou de usarem o sistema de saúde. Então, também quando a gente fala de promoção da saúde, a gente está falando no nível populacional, no nível da sociedade, com ações, né, que sejam mais abrangentes possível, para que a gente jogue a curva de risco para o baixo risco. Isso tem um efeito na população como um todo, né, na sociedade como um todo. Voltando na Carta de Ottawa, se preconiza 5 campos de ação para a promoção da saúde. Então, a elaboração de políticas públicas que levem à saúde, né? A gente pode falar no Brasil, a própria Constituição brasileira, ela prevê, né, que a sociedade esteja organizada para que haja mais qualidade de vida, não só no campo da saúde, mas também no campo social e econômico. A criação de ambientes favoráveis, por exemplo, a gente tem um grande movimento das cidades saudáveis, com mais áreas verdes, mais áreas de promoção da atividade física, é um exemplo. O reforço da ação da sociedade, então, estratégias que
aumentem a participação da sociedade, a autonomia em relação aos determinantes do processo saúde-doença, o desenvolvimento de habilidades pessoais, ou seja, que eu tenha ferramentas para ter mais autonomia, mais autoeficácia em saúde, e também, logicamente, a reorientação dos sistemas de saúde para que eles possam também, além de promover, né, a cura e a reabilitação, também a saúde. Quando a gente fala de mindfulness, muitas vezes a gente está falando desse item 4, que é o desenvolvimento de habilidades pessoais, ferramentas para que a gente tenha autonomia para lidar com a própria saúde ou com os riscos relacionados à saúde. Logicamente, né, se a gente tem mais habilidades pessoais, mais ferramentas, isso também facilita o processo de autonomia comunitária, muitas vezes isso influencia políticas públicas, como a gente vai ver. Então, tem aí um efeito combinado dessas ações. Mas, eminentemente, a gente vai trabalhar aqui no campo do desenvolvimento de habilidades pessoais, né, de ferramentas para que a gente possa lidar com a própria saúde e ter mais qualidade de vida. Então, quando a gente fala de mindfulness e promoção da saúde, eu estou falando disso, né, de aumento de qualidade de vida, de aumento de ferramentas, de autonomia em saúde. Então, o que seria mindfulness? Mindfulness é um tema bem interessante, né? A gente acha em vários campos aí do conhecimento, muitas vezes a gente acha relacionado às práticas integrativas e complementares, inclusive no Brasil, a gente tem uma política nacional de práticas integrativas e complementares, que prescreve a meditação como ferramenta de promoção da saúde, e nesse campo a gente pode fazer uma interface com mindfulness. Então, muitas vezes se acha, né, a ideia de mindfulness, os conceitos dentro do campo das práticas integrativas e complementares, mas cada vez mais a gente tem visto mindfulness entrar no que a gente chama de mainstream da saúde, né? Esse é um exemplo na área médica, então um livro de medicina, de atualização médica, que é bastante clássico, né, o Current, ele tem edições anuais, e já há alguns anos citando mindfulness como uma intervenção complementar na área da saúde, né, na área médica, em especial relacionado aos transtornos mentais. Então, dentro, né, da introdução de mindfulness como promoção da saúde, especificamente no setor saúde, a gente pode achar tanto nas práticas integrativas, mas também por exemplo, na medicina ou nas profissões ou nas áreas da saúde de maneira mais convencional, dentro dos tratamentos convencionais mesmo. Então, a gente pode entender de maneira mais geral, no senso comum, mindfulness como um treinamento da atenção, ou treinamento do músculo da atenção, entre aspas, né? A gente vai ver que isso não é só uma imagem, realmente acontece. E relacionado também, né, associando o treinamento da atenção com o gerenciamento do estresse ou dos fatores de risco para a saúde. Então, a gente vai ver que tem uma relação entre o treinamento da atenção e a gente ter mais ferramentas para lidar com os estressores do dia a dia. E, logicamente, se a gente lida melhor com os estressores do dia a dia, nós teremos mais qualidade de vida, teremos mais ferramentas para lidar com a própria saúde e mais qualidade de vida. Então, de novo, aí um link com a promoção da saúde. Quando a gente fala de mindfulness, a gente também fala de meditação, por mais que não seja exatamente a mesma coisa, a gente vai ver, a meditação é a técnica que a gente usa, uma das técnicas que a gente usa para o treinamento de mindfulness, mas com certeza a gente também vai passar pelo campo da meditação. Nem toda técnica é científica, então ela pode ser também, né, consolidada, mas no caso de mindfulness, cada vez mais a gente tem estudado a meditação ou outras práticas de mindfulness como técnica, embasada em ciência, em evidência científica, em especial dentro de protocolos de treinamento, como a gente vai ver. Então, essa é uma abordagem mais contemporânea de mindfulness, né? Como técnica, como protocolo e também com embasamento da ciência, baseado em evidência científica. A gente pode ver mindfulness, né, ou a tradução, que a gente tem usado atenção plena desde vários aspectos. Um dos mais importantes é o estado mental ou psicológico de mindfulness, que seria o estado de atenção plena. A gente inclui 3 componentes nesse estado: a atenção,
a atitude e a intenção, então seria um estado de atenção particular, onde a gente treina uma atitude mais curiosa, mais aberta, a gente pode chamar de mente do principiante, então é estar atento, também estar curioso, sair dos automatismos, dos pré-julgamentos. Então esse seria o estado mental de mindfulness. Ele é um estado natural da mente, todos nós temos essa capacidade de estarmos atentos, de estarmos conectados, de estarmos curiosos, mas muitas vezes nós vamos perdendo isso ou destreinando essa capacidade. E é muito comum também, as pesquisas nos mostram, o estado de dispersão mental. Então, mesmo aqui nesse nosso tempinho, né, alguns minutos que a gente está conversando, vocês estão assistindo a essa apresentação, é muito comum, né, que vocês já tiveram alguns momentos de dispersão. Então, que a mente vá para outro lugar, que eu passe alguma informação e vocês tenham, e vão, né, para algumas ideias, alguns pensamentos, algumas imagens, e se desconectem do que a gente está fazendo a proposta desse momento. Então, as pesquisas nos mostram que aproximadamente 50% do tempo a mente tem essa tendência à dispersão, à divagação. Então, o estado de mindfulness seria um estado contrário à dispersão, à divagação, um estado onde a gente está conectado naquilo que a gente está fazendo. Também a partir do desenvolvimento, né, do campo, a gente foi conceituando melhor esse estado mental, criando um construto psicológico. Isso gerou também, né, a ideia de traço psicológico de mindfulness, ou seja, a capacidade que a gente tem de usar esse estado mental no dia a dia. Em inglês vocês vão achar como dispositional mindfulness. Então essa capacidade ela é mensurável por meio de questionários, por exemplo, né? Também existem medidas biológicas para a gente mensurar essa capacidade, mas então foram sendo desenvolvidos esses testes, essas medidas, esses questionários, e as pesquisas nos mostram que aproximadamente 30% dessa capacidade de estar mindful, de estar conectado com aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia, tem uma influência genética, e 70% é treinável, né? A gente pode treinar, desenvolver essa capacidade. E com base, né, nessa informação, né, nessa hipótese, que a gente tem as práticas, as técnicas, ou seja, exercícios, técnicas que nos ajudam a treinar ou a retreinar esse estado psicológico para que a gente possa usar no dia a dia. E essas práticas, né, como eu já citei, muitas delas são derivadas, né, originadas nas práticas meditativas. A gente tem que lembrar que meditação é um campo muito amplo. Quando a gente fala meditação, a gente pode comparar com a palavra esporte. Então, se eu falo, eu vou praticar esporte, eu tenho que falar qual é a modalidade. Meditação é a mesma coisa, né? Existem centenas de técnicas meditativas. Então, algumas dessas técnicas que treinam esse estado mental de mindfulness, a gente usa no treinamento. E nos últimos 40 anos, em especial a partir do final da década de 70 do século passado, a gente está falando em programas baseados em mindfulness, treinamentos, cursos. Esses programas, então, eles estruturam essas técnicas, né? Tem um começo, um conteúdo com começo, meio e fim, e eles servem, né, como plataforma de treinamento para que a gente desenvolva a nossa capacidade de usar mindfulness no dia a dia. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas então a gente está falando de técnicas, de programas de treinamento, que são o meio para que a gente acesse esse estado mental, e se a gente fizer esse treinamento com regularidade, a gente vai desenvolver a nossa capacidade de usar mindfulness no dia a dia. Então aqui também tem, né, o mesmo propósito, né, da promoção da saúde. A gente está desenvolvendo essa ferramenta para, se a gente fizer isso de maneira regular, para que a gente possa usar no dia a dia e ter os benefícios, né, ter mais autonomia e tendo mindfulness como uma ferramenta para a promoção da saúde. Então, outras palavras que vocês vão achar, uma palavra muito importante é awareness, no sentido de estar mais consciente, mais conectado, um maior grau de percepção daquilo que está acontecendo comigo e nas minhas relações, nos meus contextos, né? E como eu falei, o dispositional mindfulness, o mindfulness disponível. Se vocês virem, né, traduções de palestras em inglês, muitas vezes
se traduz mindfulness como atenção para o português, mas na verdade o que a pessoa estava falando era awareness, mas no sentido de consciência. A partir de um maior estado de atenção e curiosidade, eu estou mais consciente do que está acontecendo comigo, nas minhas relações, nos meus contextos. Isso que me dá essa autonomia em relação à saúde. A gente entende que quanto mais consciente eu estou, mais eu tenho um poder de decisões ou de escolhas conscientes em relação à minha vida, em relação à minha saúde. Então, é um outro link com a promoção da saúde. E onde eu vou usar mindfulness? Como eu falei, né, no contexto pessoal, estando mais consciente, reconhecendo melhor os meus padrões cognitivos de pensamentos, os meus padrões emocionais, os meus impulsos, os meus comportamentos, e a partir daí tendo escolhas mais conscientes. Também nas relações, a gente sabe que, né, uma parte importante da nossa vida são as relações interpessoais. Então, se eu estiver mais consciente também dessas relações, do que essas relações influenciam no meu estado emocional, no meu estado cognitivo, também eu tenho mais autonomia. E nos meus contextos de vida, contexto familiar, contexto de trabalho, onde eu vou navegando, né, no meu dia a dia. Lembrando também que mindfulness, a gente muitas vezes localiza, né, nas tradições contemplativas, naquele link com a meditação, mas palavras ou conceitos semelhantes a mindfulness foram desenvolvidos nas várias tradições humanas, né, nas várias sociedades que foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Só como exemplo, a gente acha algo parecido com mindfulness nos filósofos estoicos ou platônicos. Por exemplo, por meio da palavra prosoké, que seria a atenção a si mesmo, a vigilância, a conexão com o que está acontecendo a cada instante. Então, mindfulness é algo que é das tradições das sociedades humanas, e o que mudou realmente nos últimos 40 anos foi o aparecimento desses treinamentos, né, desses programas baseados em mindfulness, mas os conceitos e as práticas a gente acha nas várias tradições humanas. Então, quem trouxe, né, nos últimos 40 anos esses protocolos, quem começou a criar, né, a desenvolver esses protocolos é o Jon Kabat-Zinn. Então, ele fez isso no final da década de 70, lá na Universidade de Massachusetts. O Jon Kabat-Zinn é um biólogo molecular, e naquela época, ao mesmo tempo que ele fazia suas pesquisas, né, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, no MIT, ele também era um professor de yoga e um coordenador de um centro zen. Então, ele tinha uma prática contemplativa no nível pessoal e uma prática científica no nível profissional. E o que ele pensou foi juntar as duas coisas. Como que eu junto as duas coisas e torno esses conhecimentos mais milenares acessíveis dentro de uma linguagem e de uma roupagem científica, laica, acessível a todas as pessoas. Então, com essa ideia, ele criou o primeiro protocolo, o primeiro programa baseado em mindfulness, que é a nossa referência até hoje, que é o MBSE, ou seja, o Mindfulness Based Stress Reduction, ou Programa de Redução do Estresse baseado em Mindfulness. Ele começa a aplicar isso na área da saúde. O primeiro tipo de população que ele trabalhou foram pacientes com dores crônicas, dentro do Hospital Geral de Massachusetts, mas sempre no sentido de gerar autonomia, gerar ferramentas para que eles pudessem lidar com aquele processo, né, dentro do que a gente tem chamado de promoção da saúde. Então, ele começou a fazer isso ali no final da década de 70, e isso foi gerando, né, porque havia os benefícios, foi gerando curiosidade, né, do meio médico, depois se espalhou pelos Estados Unidos, pela Europa, e tem chegado, né, nos vários países do mundo, América Latina, Brasil, a partir dessa inovação criada pelo Jon Kabat-Zinn. A partir do MBSR foram criados vários outros protocolos baseados em mindfulness, ou programas baseados em mindfulness. Um dos que a gente mais tem pesquisas é outra sigla, né, o MBCT, a terapia cognitiva baseada em mindfulness. Ela foi baseada no protocolo do Jon Kabat-Zinn e foi adaptada, em especial, por 3 pesquisadores: o John Tisdale, da Universidade de Cambridge, o Zindel Siegel, da Universidade de Toronto, no Canadá, e o Mark Williams, da Universidade de Oxford. Então, eles pegaram a experiência do Jon Kabat-Zinn
trouxeram elementos da terapia cognitiva comportamental e criaram um programa baseado em mindfulness, em especial com o intuito de ajudar pessoas com vulnerabilidade à depressão. Depois isso se expandiu para ansiedade e outras condições. Mas, de novo, a base é a prática de mindfulness para que a gente desenvolva a capacidade de usar esse estado mental no dia a dia. Então, a partir desses protocolos, vários outros foram sendo criados. Outro que a gente pode citar é o Mindfulness Based Relapse Prevention, a prevenção de recaídas baseada em mindfulness, em especial para pessoas com dependência de álcool e outras drogas, na fase de manutenção do tratamento. Programas para a melhora da relação entre casais. Várias psicoterapias também foram influenciadas pela ideia de mindfulness ou pelas práticas. Eu estou citando duas aqui, mais importantes, mais conhecidas, que são a terapia dialética comportamental, voltada para pessoas com transtorno borderline ou com risco aumentado de suicídio, e a terapia de aceitação e compromisso também, que usa mindfulness como um dos componentes para clarificação de valores. Então, aqui é um pouco diferente dos programas baseados em mindfulness, porque não são programas baseados em mindfulness, mas são psicoterapias que usam mindfulness como um dos componentes. Então, existem várias dessas psicoterapias que a gente acaba colocando no pacote. Vocês já devem ter ouvido falar sobre as psicoterapias de terceira onda ou terceira geração. Então, são psicoterapias que usam mindfulness ou a ideia de mindfulness dentre os seus componentes, que são vários outros. Também o campo, né, que foi se desenvolvendo o campo do mindful eating, ou trazer a ideia de mindfulness por comer consciente. Muitas vezes os protocolos são voltados a pessoas com transtornos alimentares. E, além da saúde, isso foi se expandindo para as outras áreas. Então, como eu falei, né, o Jon Kabat-Zinn traz isso, começa a aplicar na área da saúde, e outros protocolos foram nascendo, e a partir desses protocolos também começaram a nascer protocolos para a área da educação, para a área das organizações. Então, hoje em dia, a gente vê mindfulness aplicado nas grandes áreas da sociedade: saúde, educação e organizações públicas e privadas. Existem protocolos específicos, né? Só para curiosidade, na área da educação, em especial quando a gente fala de crianças e adolescentes, mas também protocolos para professores, e protocolos específicos também para as organizações, né? Adaptando as práticas de mindfulness para o ambiente corporativo. O exemplo que a gente sempre lembra é do Search Inside Yourself, um protocolo que nasceu na Google, depois se criou uma empresa própria para a divulgação dele, que é muito usado em organizações, assim como vários outros que foram nascendo, né, no contexto das organizações. Podemos citar também uma outra aplicação com atletas, aqui um exemplo de uma experiência que a gente teve com a seleção olímpica de handebol masculino. Hoje em dia a gente tem um projeto também com a seleção paralímpica de boccia, que vai estar nos Jogos Paralímpicos. Então, também uma outra área de aplicação em atletas e equipes esportivas. E na Unifesp, né, no Mente Aberta, a gente tem um protocolo próprio que se dedica em especial à área da promoção da saúde, que é o que a gente chama de promoção da saúde baseada em mindfulness. Em inglês seria o Mindfulness Based Health Promotion, que é o MBHP. Então, o nosso protocolo, ele foi inspirado, né, nos protocolos clássicos, no MBSR, no MBCT, também no protocolo da Breathworks, que é um instituto do Reino Unido, e adaptado, né, para a cultura brasileira, para a língua portuguesa, e também com o intuito de que seja implementável em políticas públicas na área da saúde, da educação e da segurança pública das corporações. Então, um protocolo brasileiro criado pelo nosso grupo, inspirado em protocolos internacionais, mas adaptado à nossa cultura e trazendo, né, de maneira concreta o conceito que eu apresentei para vocês de promoção da saúde, em especial a questão de se criar autonomia, né, ter uma ferramenta para lidar com as várias dimensões da saúde, a dimensão física, a dimensão mental, emocional, a dimensão social e também a questão do espírito humano, relacionado aos valores e ao propósito de vida. Então, o protocolo ele vai passando nessas várias dimensões, com base na prática de mindfulness. Então, como é que mindfulness funciona? O que está por trás, né,
quais são os mecanismos e o que explica o uso de Mindfulness como uma ferramenta de promoção da saúde, de autonomia, de autoeficácia em saúde. Então, a base das técnicas, né, principais de Mindfulness é o que a gente chama de autorregulação da atenção. Então, pegando, por exemplo, uma das técnicas clássicas, que é a atenção plena na respiração, a gente vai usar a respiração como âncora de atenção, ou como ponto de apoio. Então, eu vou me conectar com a respiração e vou ali ter a intenção de observá-la, né, ao longo do tempo. Naturalmente, como eu citei, na nossa mente tem uma tendência à divagação, então isso vai acontecer durante os exercícios, e faz parte do processo eu perceber a divagação mental, notá-la, e depois intencionalmente voltar a levar a atenção para a respiração, no caso, que é o nosso ponto de apoio. Então, esse processo vai se repetindo, né, ao longo das práticas do exercício. Conforme eu vou, né, experimentando esse exercício de maneira regular, eu vou criando essa capacidade de autorregulação da atenção. Seria ou estar conectado ali com o corpo, no caso a respiração, ou poder notar quando a mente se foi, divagou, e voltar a atenção para aquele ponto de apoio, de novo no exemplo, a respiração. Então, a ideia de âncora, né, que vem da âncora do barco. A âncora no barco faz com que o barco não fique à deriva. No caso da âncora, né, nas práticas de Mindfulness, faz com que a mente não fique à deriva, não fique dispersa. Então, isso já por si já é um mecanismo, né, de autonomia, porque quanto mais eu tenho a capacidade, né, de notar que a minha mente se foi e voltar àquilo que eu estou fazendo, né, a me conectar com a atividade, por exemplo, essa nossa conversa, mas eu estou dentro, né, daquilo que eu quero fazer, desempenhando melhor as minhas tarefas. Além disso, né, esse mecanismo de autorregulação da atenção, ele inclui a gente notar os pensamentos e não necessariamente se conectar com os mesmos, se engajar com os pensamentos. Então, a gente começa a compreender que os pensamentos não são fatos, são apenas eventos mentais que a gente não tem que necessariamente se engajar. Eu posso escolher me engajar ou não escolher me engajar. Então, isso é uma capacidade que a gente vai encontrar com o nome de desfusão cognitiva, ou descentramento, que é a capacidade de eu só notar os pensamentos, mas não necessariamente me engajar com eles. Então, eu posso ter também, né, um maior poder de escolha em relação ao que eu vou me engajar ou não. Então, também uma ferramenta que me ajuda no dia a dia, né? Então, eu estou aqui, vocês estão aqui me ouvindo, né? E a tendência, como a gente falou, é que a mente se disperse, às vezes vem um pensamento que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Por exemplo, o que eu fiz no final de semana, ou o que eu deveria ter feito. Então, esse pensamento, ele emerge naturalmente, faz parte da mente, mas não necessariamente a gente teria que se engajar com ele. Mas a nossa tendência é se engajar muitas vezes. Então, quando eu vou treinando, né, essa habilidade de autorregulação da atenção, eu treino também não olhar para o pensamento que emergiu e não me engajar. Então, isso serve para o dia a dia e serve em especial para situações de vulnerabilidade, ansiedade ou depressão, por exemplo. Então, a pessoa com vulnerabilidade e ansiedade, ela tem uma tendência a se engajar com pensamentos de preocupação excessiva ou de antecipação. Então, ela consegue também notar aquele pensamento e não necessariamente se engajar. A mesma coisa para pessoas com vulnerabilidade à depressão, que tem uma tendência maior a se engajar em pensamentos negativos que podem gerar uma emoção negativa ou um comportamento, né, inadequado, não funcional. Então, de novo, essa capacidade, né, de desfusão, de não me grudar com os pensamentos, ou de descentramento, né, não me engajar necessariamente, também é um mecanismo básico que vai no sentido da promoção da saúde, a capacidade de lidar com os meus próprios pensamentos, em especial aqueles que não me ajudam. Esse é um mecanismo base, bastante estudado, né, pelas pesquisas, e que mostra que uma boa parte dos benefícios de Mindfulness vem dessa capacidade, tanto do autocontrole da atenção, como também da desfusão cognitiva e do descentramento. Então, conforme a gente vai treinando Mindfulness, isso vai sendo desenvolvido. Quando eu falo de mecanismos e de benefícios, né, é importante que a gente leia como prática regular. Então, assim como a atividade física, Mindfulness vai exigir uma prática regular, uma regularidade de prática para que esses benefícios, esses mecanismos, eles possam acontecer.
Então, a gente tem vários estudos, né, neurobiológicos mostrando isso. Conforme a gente vai praticando com regularidade, vai havendo modulação no nível cerebral, neuroplasticidade, e algumas áreas vão se desenvolvendo. O que a gente tem de mais consistente hoje em dia na literatura científica é a mudança de estrutura, de conexões, de ativação na região do córtex pré-frontal, relacionada às funções cognitivas, às funções executivas, o hipocampo, relacionado à memória, à aprendizagem, a ínsula, relacionado à interocepção, reconhecimento das emoções, também a possibilidade de conexão, né, e regulação das emoções, e a amígdala, que está relacionada, em especial, à parte direita, né, a reação de luta e fuga, a conexão com o estresse. Então, a gente sabe que quanto mais há exposição ao estresse, mais a amígdala se sensibiliza, ela aumenta de tamanho, e com a prática de mindfulness, ela se dessensibiliza e aumenta as suas conexões com o córtex pré-frontal, permitindo uma resposta mais racional, menos reativa, menos impulsiva. Cada vez mais, né, as pesquisas têm mostrado que a principal área que se desenvolve com a prática de mindfulness é a ínsula. Então, a possibilidade de interocepção, de reconhecimento das emoções, que nos permite a regulação emocional, e também está relacionada às relações interpessoais, à conexão, à empatia. Então, é uma área muito importante do cérebro que as pesquisas mostram que ela se desenvolve com a prática regular de mindfulness, de maneira efetiva. Aqui um exemplo de um desses estudos com crianças. Elas eram expostas a um teste neuropsicológico que mostrava rostos assustadores, e uma parte delas passou por treinamento de mindfulness e outra não. E o grupo que passou pelo treinamento de mindfulness, ele diminuiu a ativação da amígdala, como eu falei, e aumentou a conexão da amígdala com o córtex pré-frontal nas crianças. Então, mostrando aquilo que eu estava falando, né, exemplificando um estudo bem feito, aqui no caso para crianças. E a gente tem estudos desses também para adultos. Aqui um estudo do nosso grupo, coordenado pelo Áuzia Cebola, da Universidade de Valência, mostrando de maneira dinâmica, né, processual, temporal, como isso vai acontecendo. Então, a base é o treinamento atencional, o autocontrole da atenção, permitindo uma maior consciência corporal. Então, a consciência corporal é um ponto-chave também no treinamento de mindfulness, permitindo que a gente se exponha mais, em especial a sensações desagradáveis, ao desconforto, ao invés de evitá-lo. E a gente pode, e também as emoções difíceis, a gente pode reinterpretar aquela situação, ser menos reativo, menos impulsivo, e ter uma perspectiva mais mindful em relação às sensações, aos desconfortos físicos e emocionais, e isso pode nos tornar menos impulsivos, menos reativos, e inclusive levar a uma mudança de comportamento. Então, a base seria o treinamento atencional, né, junto com aquilo que eu falei, a possibilidade da desfusão, e também, né, de uma atitude mais mindful, mais curiosa, mais inclusive compassiva, que é um outro componente que a gente observa nas pesquisas. Então, todo o processo de treinamento da atenção plena, de atenção mais atitude, nos leva a uma maior consciência corporal, a maior possibilidade de estar consciente dos processos corporais e também mentais e também interpessoais, nos leva a uma possibilidade de interpretá-los de maneira em perspectiva, mais mindful, e talvez diminuindo comportamentos não funcionais, impulsivos, reativos, e melhorando a nossa autonomia em relação à nossa vida, aos nossos comportamentos, escolhas mais conscientes. Aqui uma meta-análise recente mostrando que é verdade, né, que sim, mindfulness aumenta a capacidade do controle da autorregulação da atenção, e isso vem com um treino de médio e longo prazo. Então, de novo, a favor da prática regular. Então, a gente pode dizer que mindfulness, além da atenção, né, uma meta-atenção, uma habilidade metacognitiva ou metaconsciente, onde a gente está mais consciente dos nossos processos cognitivos, mentais, os pensamentos, nossos processos emocionais, os nossos comportamentos, as nossas relações e dos nossos contextos. Traduzindo, né, como o poder de observar a si mesmo,
Então, nesse aspecto, os mecanismos de mindfulness não vão no sentido de relaxamento, nem de concentração ou mente em branco. Existem, logicamente, outras técnicas que têm como intenção o relaxamento ou um aspecto mais concentrativo, mas como eu mostrei, os benefícios de mindfulness, em especial em relação à autonomia, à autoeficácia em saúde, vêm mais das habilidades metacognitivas, né? Do autocontrole da atenção, do descentramento, de uma atitude mais compassiva, de mais empatia, levando a uma maior autonomia frente ao estresse, frente aos determinantes do processo de saúde e adoecimento. Aqui é só uma brincadeira, né? Meu nome é João, faz mais de 36 dias que eu não tenho um pensamento, os meditadores anônimos, então não é sobre isso que mindfulness se refere. Mindfulness se refere, novamente, né, a essa maior capacidade de atenção consciente. Isso nos leva a uma melhor regulação emocional, porque se eu reconheço as minhas emoções, posso lidar com as mesmas, né, de uma perspectiva menos reativa, menos impulsiva, eu tenho maior capacidade de regulação emocional, e isso também me dá mais autonomia para o gerenciamento do estresse, gerenciamento da minha vida em geral. E, de novo, está no campo da promoção da saúde, em especial no desenvolvimento de habilidades pessoais, como a gente viu. Em relação às pesquisas, né, existem muitos dos benefícios, né, evidências científicas sobre os benefícios, existem muitas pesquisas, hoje em dia a gente tem em torno de 5.000 estudos científicos publicados, aqui mostrando, né, acho que muitos de vocês já viram esse gráfico, mostrando a evolução das pesquisas, então, em especial sobre os programas baseados em mindfulness, eles foram criados, como a gente viu, no final da década de 70, houve um hiato aí nas publicações científicas, e a partir dos anos 2000 houve um boom, um crescimento exponencial das pesquisas. Aqui, no final da década de 90, houve a criação do protocolo MBCT, como a gente viu, e ele trouxe consigo muitas pesquisas e acabou influenciando a pesquisa sobre os outros protocolos. Então, hoje em dia, a gente tem em torno de 50 a 100 novas publicações por semana sobre os protocolos, ou os estudos sobre os protocolos de mindfulness. Então, um crescimento exponencial. O primeiro estudo, muito interessante do ponto de vista histórico, né, sobre os programas baseados em mindfulness, foi do próprio Jon Kabat-Zinn, ainda na década de 80, vale a pena lê-lo por interesse histórico, quando ele apresenta o seu protocolo. E hoje em dia, como eu falei, né, a gente tem muitos estudos, muitas meta-análises, que, como vocês sabem, quando a gente junta vários estudos e faz uma análise estatística conjunta, e as meta-análises vão se repetindo em termos de conclusão. Eu trago essa, né, que é específica da área da saúde, e elas têm tido, né, como conclusão os programas baseados em mindfulness como uma opção terapêutica dentro da área da saúde, né? Então, eu posso usar, tanto como eu falei, né, esses mecanismos de promoção da saúde para a população como um todo, e também posso usar em pessoas que já têm algum transtorno relacionado à saúde como uma opção terapêutica, às vezes como uma terapia complementar, frente a uma terapia convencional, às vezes como primeira escolha. E o que a gente tem, né, de evidência é, em especial para pessoas que tenham sintomas e transtornos de depressão, pessoas que tenham sintomas e transtornos de ansiedade, outras condições crônicas relacionadas ao estresse ou à desregulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, com melhora da qualidade de vida em geral, né, e vai no campo da promoção de saúde, mais uma vez. Então, a gente pode olhar para as condições de saúde como interferindo, né, na qualidade de vida, e mindfulness pode melhorar a qualidade de vida, independente da pessoa ter uma condição de saúde ou não. Isso está no campo da promoção da saúde. E também no funcionamento físico, em especial em relação à dor crônica. Também é uma população que se beneficia da prática de mindfulness. Aqui é um estudo do nosso grupo, mostrando que isso se aplica também à atenção primária à saúde, que é onde a maioria das pessoas é tratada, né, no nível básico de saúde. Melhora também de aspectos de saúde mental e de qualidade de vida. De novo, está no campo da promoção da saúde. Então, mindfulness como uma opção terapêutica, em especial em condições associadas ao estresse, né, à desregulação do eixo relacionado ao estresse,
pessoas com sintomas e transtornos de depressão, sintomas e transtornos de ansiedade, dor crônica. E outro campo também bastante estudado e com muita evidência é a dependência de álcool e drogas, em especial na fase de prevenção de recaídas. Então, a pessoa passa pelo tratamento convencional, na fase de manutenção, ela passa pelo protocolo de Mindfulness, ou protocolos gerais ou específico, que é o MBRP, e tem menos recaídas, né? Ela mantém o hábito saudável por mais tempo. Aqui só um exemplo na área da depressão, né? Um estudo clássico publicado no Lancet, do grupo de Oxford, mostrando que Mindfulness tem efeitos semelhantes, né? Não tem diferença estatística em relação à manutenção de antidepressivos. Então, entre 424 pessoas, metade foi sorteada para fazer o protocolo MBCT, aqui em vermelho, metade manteve o uso de antidepressivo, e com um segmento de 2 anos se observou que os efeitos foram parecidos. Tanto o grupo que fez MBCT e tirou o antidepressivo, como o grupo que manteve o antidepressivo, teve menos 50% de recaída, de novos quadros de depressão. Então, isso que a gente chama de opção terapêutica, né? Os dois são equivalentes em termos de benefícios, de eficácia, e frente ao meu paciente, eu posso optar ou por manter o antidepressivo nesse caso, ou fazer o treinamento de Mindfulness de 8 semanas, nesse caso o protocolo MBCT. Houve depois algumas meta-análises mostrando, confirmando esses dados, então não só nesse estudo, mas em vários estudos mostrando que sim, Mindfulness pode ser uma opção terapêutica, em especial em pessoas que têm a depressão crônica, que tem vários episódios ao longo da vida. Também, né, a gente tem um campo de atuação e de benefícios para profissionais de saúde, também no campo da promoção da saúde, aqui na prevenção do burnout, um estudo no nosso grupo mostrando que melhora aspectos, né, de exaustão, de distanciamento no trabalho e de perda de eficácia relacionados ao burnout. Nesse caso, a gente comparou com uma intervenção de relaxamento. A intervenção de relaxamento também foi eficaz, em especial no sintoma de exaustão, mas o treinamento de Mindfulness foi mais eficaz porque gerou aquele mecanismo do descentramento. Então, os benefícios se mantiveram ao longo do tempo, porque foi criada uma habilidade interna de lidar com isso ao longo do tempo. Também, né, um estudo nosso para exemplificar com policiais civis e militares, relacionado ao burnout e à qualidade de vida. A gente tem uma publicação, né, do protocolo 2018, agora acabamos de publicar o primeiro artigo dos resultados, em especial dos resultados relacionados à qualidade de vida, mostrando que Mindfulness reduz burnout em policiais, exaustão, perda de eficácia e distanciamento, reduz sintomas de estresse operacional, ansiedade e depressão, aumenta a resiliência e aumenta, em especial, a qualidade de vida, o senso de propósito no trabalho. Então, mostrando de novo resultados no sentido de promoção da saúde, de criar-se ferramentas internas para lidarmos com a saúde, e aqui numa população de alto risco, que são os policiais. Então, a gente pode usar os protocolos de Mindfulness em diferentes contextos, né? E todos eles a gente pode falar de promoção da saúde, criar ferramentas internas, né, para a gente lidar com a própria saúde e ter mais qualidade de vida. Pessoas em geral na comunidade, sistema de saúde, atenção primária, especialidades, hospitais, instituições, né, tem muitos estudos em pessoas institucionalizadas, por exemplo, em presídios, melhorando a qualidade de vida, melhorando o comportamento, escolas e organizações em geral. E a gente sabe, por meio das pesquisas, que é útil em qualquer idade, qualquer gênero, independente de nível socioeducativo, por ser algo eminentemente prático, então não tem influência do nível de escolaridade. E como eu falei, né, a partir dessas pesquisas, tem se influenciado, inclusive, o nível de promoção da saúde nas políticas públicas. Então, nos Estados Unidos está em desenvolvimento, capitaneado por esse deputado, o Tim Ryan, e no Reino Unido isso já é uma realidade. A gente já tem uma política pública de bem-estar social baseada em Mindfulness. Desde 2004, as intervenções baseadas em Mindfulness, em especial o MBCT, está no sistema de saúde inglês, acessível à população. Desde 2015, eles têm expandido isso para as escolas e para as organizações. Agora estão sendo publicados estudos do grupo do Kaiken,
da Universidade de Oxford, mostrando a efetividade dessas ações, né, em milhares de crianças, e também estudando aspectos de saúde mental, quanto que essas crianças terão menos depressão, menos ansiedade no futuro. Existe um grupo interparlamentar, né, para o desenvolvimento e o estudo de mindfulness, liderado por esse senhor, que é o Chris Bruani, e aqui eles estão, né, junto com o Kabat-Zinn, com o professor Mark Williams, com o Chris Cullen, visitando o primeiro-ministro inglês. Esse é o relatório que fala da política pública. A gente em breve vai ter no nosso site ele traduzido para português, a gente só está acabando de editar. Então, falando uma síntese das evidências científicas e da política pública no Reino Unido. Existem muitos livros em português, nós temos 4 do nosso grupo, Mindfulness, Manual Prático, Mindfulness e Ciência, que faz uma compilação desses estudos científicos, a Ciência da Compaixão, temos um mais recente sobre profissionais da educação. Existem vários outros livros em português, dando destaque aqui para o livro do Jon Kabat-Zinn, né, que é o livro que fala do protocolo original dele, e também de Mindfulness como um todo. Quem tiver mais curiosidade, quiser entrar no nosso site, aqui o mindfulness.unifesp.br, tem uma série de links, de estudos, e também de redes sociais, para quem quiser nos seguir e ter as informações. Aqui estão nossos contatos, como a gente falou. E aqui a gente começa, então, as perguntas, né? Abrindo para vocês, pode ser levantando a mão, pode ser pelo chat. Então, essa parte que vocês podem acordar, para a gente discutir as dúvidas de vocês, as perguntas. Vou dando uma olhada aqui no site, no chat. A aula vai ficar depois no YouTube do Mente Aberta, vai ficar lá. Quem está com dúvida na disciplina é só entrar em contato, então, com o programa de pós, né, Sandra.Fagundes, Unifesp-BR. A gente só dá certificado realmente para quem está na disciplina, viu, Edna? Mas se você precisar, por razões de trabalho, quiser uma declaração, é só entrar em contato com a nossa equipe, a gente emite uma declaração de que você participou. O artigo sobre crianças, depois eu coloco aqui, sim, eu vou ver se eu já acho para vocês, se posso compartilhar. Vai estar lá no YouTube, né? Vocês vão poder assistir, então vai estar as referências. Tem uma pergunta aqui da Marisa, como podemos pensar a inclusão desses programas em políticas públicas? Então, pegando a experiência, né, do Reino Unido, eles só conseguiram introduzir como política pública a partir das evidências científicas. Então, houve uma série de estudos que foram realizados, que estão compilados ali naquele relatório que eu falei, né, que quem quiser acessar está disponível em inglês, é o Mindfulness UK. Vocês podem colocar no Google, depois vai estar em português também no nosso site. Mas, eminentemente, foi uma série de pesquisas, como essas que eu mostrei, que embasaram a política pública. Isso no Reino Unido, né? No Brasil, a gente tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, como eu citei, que pode ser um link, mas ainda a gente está construindo a evidência. E, logicamente, tem também uma influência política. Então, por exemplo, no Reino Unido, dentro do grupo que pensou, né, a política pública de bem-estar lá no Reino Unido, né, muitos anos atrás, o professor Mark Williams foi convidado. Então, ele estava lá também para representar, né, e trazer as informações sobre mindfulness. Então, é uma mescla de duas coisas. A construção, né, das evidências científicas e também se apresentar, né, na discussão da política pública, está no momento certo, no lugar certo, para que isso possa acontecer. Uma diferença do Reino Unido para o Brasil, se a gente pensar em termos de política pública, né, e pegar as práticas integrativas e complementares, eles têm muito mais verba, né? Então, aquele grupo interparlamentar conseguiu efetivamente colocar no orçamento o dinheiro, o investimento para que a política pública possa ser implementada.
Então, isso no Brasil a gente não tem. Então, no Reino Unido teve um grande aporte de investimento, tanto para o treinamento dos profissionais, também para as pesquisas, né? Essa pesquisa que eu citei no campo da educação, coordenada por Oxford, pelo William Kuyken, ela tem 6 milhões de pounds de investimento. 6 milhões de pounds é quase que um edital, mais do que um edital inteiro da FAPESP, do Brasil, né, de PPSUS. Então, tem muita verba incluída e precisa ter, né, para que haja realmente uma implementação da política pública. Essa é uma outra diferença. Então, é um caminho, né, de médio e longo prazo. Espero que eu tenha respondido, Marisa. Tem mais perguntas? Vocês querem levantar a mão para fazerem? Quem que levantou aí? Oi, professor. Posso perguntar aqui por áudio mesmo? Fica à vontade. Meu nome é Gabriela. Eu estou fazendo doutorado na área de psicologia e eu estou trabalhando com uma intervenção de mindfulness para a redução do conflito trabalho-família. Mas aí no processo de construção do delineamento do estudo, eu cheguei na questão de qual ser algum tipo de limitação da população. Travou um pouquinho para mim, Gabriela. Travou para todo Viável mundo? para basicamente todos os tipos de pessoa, né? Crianças, não depende da escolaridade também. Está travando um pouco, Gabriela. Se você conseguir escrever no chat, cortou um Essa pouco a questão das sua fala. limitações. Você está me ouvindo? Está cortando. E cortou exatamente a sua pergunta. Não ficou claro para mim. Se você quiser escrever no chat, aí eu respondo. Obrigado. Tá, eu vou escrever ali, então. Tá, joia. Enquanto a Gabriela vai escrevendo, mais alguém gostaria de fazer perguntas, comentários? Quem tiver com vergonha pode escrever no chat, não tem problema. Marcelo, posso falar rapidinho? Pode falar, Carol, fica à vontade. Conforme eu vou estudando assim, e aplicando, né, o Mindfulness, eu aplico o MBCT por conta da minha formação, né, e uma dúvida que tem surgido, e que às vezes eu não encontro, assim, até quando a gente foi fazer o protocolo de pesquisa, né, você acha que vai chegar uma hora, ou isso é independente, né, porque pelo que eu vi, os estudos não mostram resultados diferentes em relação a em qual situação cada protocolo de mindfulness seria mais indicado. Claro que a gente tem assim, o MBCT para depressão e ansiedade, promoção de recaídas com o IDRP, mas a gente ainda não tem muitos estudos, por exemplo, comparando, né, para algumas situações que não sejam relacionadas a isso, como, por exemplo, promoção da qualidade de vida ou manejo de estresse no geral, qual desses daria para a gente utilizar? Você acha que seria interessante saber isso ou não seria interessante por todos já demonstrarem alguma eficácia? O que você pensa assim, disso? Acho que seria bem interessante, sim, Carol. As pesquisas, logicamente, como eu falei, né, já existem muitas, mas elas estão começando, a gente pode dizer assim, né? Então, existem muitas perguntas ainda a serem exploradas. Uma delas é essa que você trouxe, né, a comparação entre os protocolos. Então, a gente parte da hipótese que se existe um protocolo específico para aquela população, né, e a gente já tem evidência sobre o protocolo, a gente deveria usar esse protocolo, né? Mas ainda a gente tem poucos estudos, como você falou, comparando protocolos mais gerais com mais específicos. O que a gente tem são algumas meta-análises, onde eles pegam, né, diferentes estudos e veem o tamanho de efeito de cada uma dessas intervenções para populações semelhantes. E em termos de meta-análise, o que a gente tem é que os efeitos são parecidos. Ou eu usar um protocolo mais geral, como o MBHP, né, o nosso, de promoção da saúde, ou um mais específico, como o MBCT.
porque a hipótese é que eles trabalham aspectos que são semelhantes, mecanismos como aqueles que eu citei, né, de autorregulação da atenção, de descentramento, ou, né, de desenvolvimento de uma atitude mais compassiva, etc. Então, eles são componentes, são mecanismos que são comuns aos vários protocolos. Então, quando a gente compara por meio de meta-análises, a eficácia não é tão diferente. Mas faltam estudos de comparação direta, realmente, né, para ver qual que é a diferença de tamanho de efeito. Ok? Tá certo, obrigada. Obrigado. Deixa eu ver se a Gabriela já escreveu aqui. Então, minha pergunta é se existe algum tipo de evidência sobre riscos de mindfulness para populações específicas. Você também comentou sobre medidas biológicas para verificar mindfulness como traço de personalidade. Quais seriam essas medidas? Então, a gente tem também, né, dentro dos estudos, Gabriela, cada vez mais a preocupação de monitorar o que a gente chama de efeitos adversos, em especial nos estudos de intervenção. Nosso grupo tem um estudo sobre isso, mostrando que há riscos, né, dependendo não só de mindfulness, mas a gente fez um estudo de meditação em geral, que há riscos dependendo do tipo de meditação, do tipo de população. Por isso que a gente deve indicar, né, mindfulness ou os programas de mindfulness para a população correta e para a fase de tratamento correta, se a gente estiver falando de pacientes. Então, uma contraindicação conhecida é evitar que pessoas numa fase muito aguda de sintomas, né, com sintomas graves ou severos, por exemplo, de ansiedade ou depressão, que não é o melhor momento para entrar no protocolo. Então, se tria, muitas vezes, a melhor pessoa para o melhor momento, e tem protocolos específicos, como a gente estava falando, né, em especial para alguns transtornos. Então, pessoas com esquizofrenia têm um protocolo específico, têm cuidados específicos. Pessoas com epilepsia, pessoas com transtorno de personalidade, né, do tipo borderline. Então, existem esses cuidados gerais e também os protocolos específicos para condições especiais, e a gente deve ter esse cuidado para evitar riscos, né, efeitos adversos ou efeitos não esperados, como a gente disse. Então, esse cuidado é importante. As publicações cada vez mais têm trazido isso, então fica cada vez mais difícil publicar um artigo numa revista de impacto, né, uma revista de qualidade, se eu não monitorei se houve efeitos adversos ou não da intervenção. Então, sim, essa é uma preocupação importante. A gente já tem estudos sobre isso. As intervenções baseadas em mindfulness, os estudos que a gente tem, né, que elas são bastante seguras, então tem poucos riscos, desde que a gente tome esses cuidados que eu comentei. Existem medidas biológicas também, que a gente pode abrir mão nos estudos, né, em especial ao traço, ao nível de mindfulness, ou algumas medidas psicológicas, são mais os testes neuropsicológicos, né, são testes mais estruturados que a gente usa, mas a gente pode fazer medidas biológicas, por exemplo, de efeitos no nível biomolecular, genético, epigenético, cronobiológico. Então, depende da minha pergunta de pesquisa, do desfecho que eu quero olhar, eu posso fazer medidas psicométricas, medidas neuropsicológicas, medidas biológicas, com base em coleta de sangue, de saliva, ou alguns testes. Então, vai depender da minha pergunta de pesquisa, mas tem sim essas possibilidades. Tem uma outra pergunta aqui da Mara, sobre mindfulness educação, se existe algum protocolo adaptado ou com estudantes com TDAH, né, com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia. TDAH, sim, existem estudos, né, ainda iniciais. O que a gente tem hoje em dia é mostrando que um programa baseado em mindfulness, e aí depende da idade, né, que a gente está aplicando, se for em criança e adolescente, tem os protocolos adaptados, em adultos são os protocolos, né, gerais que eu mostrei, que eles podem ser uma terapia complementar. Então, eu tenho que fazer primeiro o diagnóstico, tem que ver se realmente é o TDAH, né, porque tem muito excesso de diagnóstico também, aproximadamente 5% da população, né, que vai ter o TDAH, já até menos. Mas se houver realmente o diagnóstico, aí tem o tratamento, né, previsto, pode ser farmacológico, pode ser psicoterápico, e se agrega a mindfulness
depois da fase estável do tratamento, onde a pessoa já está, né, numa fase estável do tratamento, como terapia complementar, às vezes pode tirar o medicamento. Então, aí como tratamento complementar ao tratamento convencional. Dislexia, eu não me lembro, mas pode ser que haja sim, a gente pode depois procurar, mas eu não me lembro de dislexia. Estudantes universitários, Mônica, existem bastante, a gente teve um mestrado, né, da Karen Cicuto, que se debruçou sobre estudantes universitários, temos alguns outros estudos em andamento, olhando qualidade do sono, bem-estar em geral. Existem publicações também internacionais. Tem uma publicação muito interessante da Julieta Galante, que ela está em Cambridge agora, mostrando, uma argentina que está relacionada à Universidade de Cambridge, ela mostrou que melhora, né, estresse no estudante universitário e melhora, inclusive, desempenho, estresse e desempenho na época de provas. Então, tem um outro estudo bem interessante que foi publicado no JAMA Psychiatry, está disponível também se vocês colocarem lá no Google. A Gabriele está perguntando de formação, então a gente, né, recomenda sempre que for trabalhar com os protocolos de Mindfulness, né, os cursos estruturados que passam por um processo de formação, essas são as recomendações internacionais. No Mente Aberta a gente tem formação também, no formato por módulos ou especialização, e no exterior, outros centros no Brasil. E existem protocolos específicos para crianças, para adolescentes e para adultos, vários desses protocolos que a gente foi citando. Então, eu tenho que ver qual protocolo me interessa e vejo qual é o centro de formação. Então, sim, né, é altamente recomendado que se passe por uma formação. Até as pesquisas, né, exigem isso hoje em dia, que você fale que aquele instrutor, onde ele foi formado, qual o tempo de experiência, porque isso acaba influenciando nos benefícios, nos resultados. Acho que eu respondi a todos. Houve mais alguma pergunta que eu não respondi? Eu gostaria de perguntar uma coisa, não sei se vocês estão me escutando bem, professor. Estamos, sim. O professor falou sobre monitorar efeitos adversos, né, nesses estudos, assim, digamos, mais controlados, com desenho metodológico mais aprimorado, e como é feita essa mensuração para monitorar esses possíveis efeitos adversos com questionários, como que é feito esse desenho? Em geral, são questionários, né? Eu posso fazer também avaliação clínica, né? Dependendo do desenho de estudo, se é uma população clínica, mas a gente tem questionários onde você aborda quantitativamente e qualitativamente se houve algum desses efeitos. Obrigada. Obrigado. Mais perguntas sobre esse link entre a promoção da saúde e Mindfulness, ou sobre as pesquisas? A gente tem um tempinho, né? Hoje provavelmente a gente acaba mais cedo, é só essa aula. Marcelo. Oi. Em relação aos instrutores, a gente tem, por exemplo, o MBA Tech, que coloca, né, as boas práticas de Mindfulness para instrutores. E agora que eu pensei que eu nunca cheguei a estudar, a pesquisar sobre isso, tem algum estudo que coloca, por exemplo, quais qualidades específicas que mostram, por exemplo, um instrutor ser mais eficaz, vamos dizer assim, na aplicação do Mindfulness? Eu saiba, não. Uma boa pergunta de pesquisa, Carol. Então, a gente tem, né, como você falou, um instrumento o mais usado internacionalmente de avaliação de competências para o instrutor, que é o MBA Tech, né? E ele tem 6 domínios de competência, e eu desconheço alguma pesquisa que mostre a influência de cada domínio nos benefícios. Eu acho que é uma boa pergunta de pesquisa, sim. A gente tem como avaliar, né? Você pode usar no seu doutorado esse. Verdade. Uma boa ideia de pesquisa. Professor Marcelo, tem algum estudo de aplicação de Mindfulness em empresas brasileiras? De curiosidade, assim, trazer para a nossa realidade. Tem sim. Né? A gente tem cases, né, de aplicações, a gente já tem muitas aplicações, né? E também temos alguns estudos. E a gente fez um estudo, por exemplo, em parceria com o professor Rogério Calia, da USP de
de Ribeirão Preto, da FEA, né? E a gente tem alguns estudos mostrando que tem uma melhora no senso de propósito e da conexão, né, com o ambiente de trabalho. Agora, a maioria dos estudos são internacionais. O grande corpo de evidências sobre organizações ainda é no nível internacional, e mesmo no nível internacional não tem tantos estudos, é uma área menos estudada. A maioria dos estudos que a gente tem sobre os protocolos é na área da saúde, na grande maioria, depois um tanto na área da educação e menos na área das organizações. É um campo aberto também de estudos. Professor, aqui, Sara. Fala, Sara. Se for possível, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre o protocolo do ABCT e para quais casos seria recomendado. O ABCT, né, a gente vai ter depois uma aula só sobre isso, que é Mindfulness e Compaixão, mas ele seria o Attachment Based Compassion Therapy, ou a terapia da compaixão baseada nos estilos de apego, e ele é um protocolo de compaixão. Então, hoje em dia, a gente tem os protocolos de Mindfulness, baseado nas práticas de Mindfulness, e tem protocolos também de compaixão, baseados nas técnicas de compaixão. E no caso desse protocolo, que foi desenvolvido por nós e pela Universidade de Zaragoza, o professor Javier Garcia Campaio, ele traz as técnicas de compaixão informadas por essa teoria, né, psicanalítica dos estilos de apego. Então, a base dela, bastante rapidamente, é que ao longo da nossa primeira infância, a gente vai aprendendo os modelos, né, de experienciar a realidade e também de afetividade em relação aos familiares, às outras pessoas, com base no modelo dos pais ou dos cuidadores, né? Então, a maneira como a gente recebeu afeto, ou como a gente foi lidando com as ameaças, com o apoio dos pais ou dos cuidadores, influencia na nossa vida adulta. Então, influencia na possibilidade de dar e receber afeto. Então, a relação direta com a compaixão, né, no nível de conexão com as pessoas ou comigo mesmo, consigo mesmo. Então, isso é a base do protocolo. Mas a gente vai ter, então, uma sessão, né, um seminário específico para falar sobre isso. Obrigado, Sara. Mais perguntas? A Daniela falou da outro centro de formação aqui no Brasil, né, muito bom, que é coordenado pelo Jean Schub. A gente tem alguns centros que dão formação no Brasil. A maioria ainda está no exterior, mas a gente já tem muita coisa no Brasil. Eu acho que eu passei em todas as perguntas de vocês. Mais alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário que vocês queiram falar também da informação que eu trouxe, né? Lembrando que na ciência a gente deve ter uma atitude mindful, de curiosidade, né? E também de trazer outras perspectivas. Tá bom, pessoal. Então, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela participação, tanto quem está na disciplina, como quem está como ouvinte, né, na nossa atividade de extensão. Espero que vocês continuem conosco. Então, a próxima intervenção, como eu falei, é no dia 12 de abril. Até lá, ótima semana para vocês. E feliz Dia das Mulheres, né? Parabéns a todas as mulheres que estão aqui conosco.